Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar aqui, né? Para poder ver mais um estudo. Que esse estudo seja edificante, que seja transformador e esclarecedor também, né? Então hoje a gente vai fazer a leitura inicial do capítulo 5 do livro Fonte Viva, tá? Escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá? Então vamos fazer a leitura. Consegue dizer: Vinde a mim, Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando as abençoadas consolações e abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, a quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir "Vinde a mim" do Senhor, quão é difícil ir a Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Além de assinalar-se o convite divino entre, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes a colar. O chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é impraticável a libertação dos impedimentos construídos por pessoas e coisas, as situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis. À sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante da direção da Pátria Universal. Todos os crentes registraram-lhe o apelo ao Consolador, mas raros se revelaram suficientemente valorosos na fé e lhe buscaram companhia. Em suma, é muito doce escutar "Vinde a mim". Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Obrigado, Jesus, por ter paciência conosco. Obrigado por nos dar a oportunidade, por ter nos dado esta vida. Obrigado por tudo. Obrigado por todos e a todos que não puderam participar. Que seu nome seja sempre glorificado. Que assim seja. Então, a gente vai continuar onde a gente parou no estudo passado. A gente está na parte da introdução, no resumo da doutrina de Sócrates, né? A gente já viu o item 1, o item 2, o item 3 e o item 3. A gente terminou. A gente vai começar no item 4 hoje, tá? São 20. São 21. Se Deus quiser, hoje a gente termina hoje aqui, para no próximo aula a gente começar já com o primeiro capítulo do livro, do Evangelho, tá? Então, vamos fazer a leitura do capítulo do item 4, tá? Do Evangelho. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e arrebatada de novo para o mundo visível, pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então disse ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu,
por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas, que deixaram seu corpo sem estar inteiramente puras. E quem retém alguma coisa de forma material e que faz com que o olhar possa percebê-las, essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçados a errarem nesses lugares, onde carregam o castigo de sua primeira vida e é onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo. E então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a sua primeira vida foram objeto de suas predileções. Então aqui ele está falando dessa vida após a morte, que acontece quando os espíritos morrem, né? Ele fala que muitos ficam ali ao redor dos seus mausoléus, dos seus túmulos, né? Tipo, tentando entender o que está acontecendo e ele aqui acaba falando que muitos ainda acabam sofrendo, né? Pelo que eles fizeram, né? Então, que traz uma clara ideia do mundo espiritual, de como que um espírito, quando está desencarnado, fica no mundo espiritual. Então, ele traz aqui, Sócrates traz aqui no seu diálogo com os seus discípulos, uma passagem muito interessante, que ele acaba trazendo esse contexto do mundo espiritual, né? Dessa uma coisa que não era dita naquela época, né? Não era algo que as pessoas viam, estudavam ou tinham conhecimento sobre. E ele acaba trazendo essa ideia naquela época sobre um mundo espiritual, né? Não com todas as suas regras e como se formulava, porque ele estava lá no início sozinho, acho que debatendo com suas próprias ideias, e ele acabou prestando atenção e percebendo isso, né? Que após a morte o espírito não acaba e que ele tem muitos ficam presos nos seus ciclos de vidas aqui na Terra, né? Como presos em mausoléus, né? Tipo em casas abandonadas, né? Onde viveu, onde morreu, castelos, essas coisas apegadas à vida que ele teve encarnado. Então Kardec fala assim: não só o princípio da reencarnação está claramente exposto, mas o estado da alma, que ainda sobre o império da matéria, está escrito como o Espiritismo mostra nas evocações. A mais, está dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, leva em renascendo menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não tivera em sua prece existente, e que assim a cada existência marcada para ela um progresso intelectual, né, como ele cita no livro No Céu, o Inferno, parte 2. Então, por que que a gente fala que quando a alma impura volta ao estado de encarnada, ela acaba às vezes, se perdendo de novo nos mesmos vícios que ela teve em outra vida, né? E é essa mesma ideia que Kardec fala, que ele não muda, né? Que ele continua tendo esse mesmo pensamento, né? Não ele, né? Os espíritos passam para ele esse mesmo pensamento. Tá? Que os espíritos passam para eles esse mesmo pensamento de que quando o espírito reencarna, não quer dizer que ele se tornou melhor e que ele vai estar livre daquilo que ele mesmo já fez em outras vidas, né, dos seus próprios vícios, né? E quando é um espírito bom, ele acaba tendo uma boa vida, né? Porque ele, o espírito já vai se depurando cada vez mais. Desculpa pelo barulho, que hoje está aqui uma parece que estou num motor show. No item 5, depois da nossa morte, o gênio, daimon, que é traduzido demônio, mas não no sentido, não tem o mesmo sentido que a gente tem hoje. Esse daimon, que é esse demônio,
era um gênio, que ele vai falar assim pra gente. Depois da nossa morte, o gênio Daimon, que nos fora designado durante a nossa vida, conduz-nos para um lugar de onde reúne todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida numerosa em longos ciclos periódicos. Então, é, esse daimon, essa inteligência, é esse gênio, porque nessa época lembra que nem tinha essa questão de demônio, né? Então aqui ele está falando, ele é um homem grego, na cultura grega, ele fala do Hades. O Hades é um local onde vai os espíritos dos mortos, todos os mortos vão para o Hades, onde há um julgamento, e depois ele acrescenta aqui que depois ele volta, são reconduzidas à vida em numerosos períodos, né? Longos períodos. Então, dá uma ideia de que a alma vai para o Hades, ela é julgada e ela retorna. Então, ele mesmo tinha essa crença, né? Sócrates tinha essa crença de que mesmo depois de morrendo, o espírito vai para o Hades, né, que eles entendiam como o inferno, e o Olimpo como o céu, traduzindo assim, mas são coisas totalmente diferentes, porque são crenças religiosas totalmente diferentes, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia do que ele está querendo dizer. E quando o espírito estava lá no Hades, ele passava um tempo lá, sofrendo, né, e sendo julgado, e após passar um tempo lá, ele volta para a vida para poder ter uma outra vida de novo. Então, ele não usa a palavra reencarnação porque nem existia. E nem tinha muito esse conceito de reencarnação. Tinha isso lá na Índia, muito. Não existia na palavra reencarnação, que eles usavam o termo samsara, né? Que é essas vidas sucessivas, né? Mas não dá a entender que ele estava falando sobre samsara, né? E sim que a vida, o espírito ia para o Hades e depois ele acabava retornando, né? Então Kardec conclui, é a doutrina dos anjos guardiões e dos espíritos protetores das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então Kardec conclui que isso que ele está querendo dizer, o traduzindo para o espiritismo, é o período em que o espírito passa na erraticidade, né? Então o espírito passa na erraticidade às vezes num local meio tenebroso ou um lugar melhor, e conforme foi as suas ações ele é julgado, né? De certa forma, mas no caso o espiritismo é pela forma da consciência dele mesmo, e aí ele acaba retornando de volta para a vida, né? Vamos continuar no item 6. Os demônios, que é, vamos traduzindo assim para o espírito, né? Que é essa consciência. Enche o espaço que separa o céu e a terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade não entrando jamais em comunicação direta com o homem, por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono, né? E também esse daemon tem tipo como uma interpretação de um anjo, né? Que é esse anjo protetor, que ele faz essa comunicação, né? Como um anjo guardião, como um mentor também dele, né? Que é esse que faz a vigília do sono, que é esse anjo guardião, né? Um anjo protetor, né? Então aí que Kardec fala, a palavra daimon, que deu a origem demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente, não se dizia de seres malfejos, né? Mas de espíritos em geral, entre os quais distinguiam espíritos superiores, chamados de deuses, e espíritos menores, né? Menos elevados, ou demônios propriamente ditos que se comunicavam diretamente com os homens, né? O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço e que Deus não se comunica com os homens senão através dos espíritos puros encarregados de transmitirem suas vontades e que seus espíritos comunicam com eles durante a vigília, durante o sono. Substitui a palavra daimon para a palavra espírito
e tereis a doutrina espírita. Coloca a palavra anjos e terão tereis a doutrina cristã. Então ele que fala, né? Então, e para eles, Daimon não era um demônio, né? E que sim, era espíritos superiores, inferiores, que eram um intermédio, que eram os guardiões, que eram os mentores das pessoas. É isso que ele está traduzindo para a gente, né? Que naquela antiguidade, na época de Sócrates, não tinha essa concepção de demônios como a gente tem hoje. Demônios são totalmente diferentes do que era falado por Sócrates como daimons, é outra coisa, tá? Então aqui ele fala isso, que quando se a gente substitui a palavra demônios por espíritos, a gente vai ver que é o espiritismo falando, é como se fosse a própria doutrina espírita anunciando, né? Então ele traz nesse resumo da doutrina de Sócrates muitos paralelos que se encontram com o espiritismo e com o cristianismo, tá? Então nessa parte a gente vai ver muito isso. Então você vai vendo que muitas coisas que Sócrates dizia é muito parecido com o que o espiritismo e com o cristianismo vem trazer, né? Então, é isso que ele quer buscar, que você veja que o espiritismo não é algo criado, né? Não é algo assim, já vem sendo construído durante o tempo, né? E que o seu iniciador foi Sócrates, que iniciou esse tipo de pensamento, né? No item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como se compreendia Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que viria do, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com as vistas para a eternidade? Olha que grande pergunta, né? Já que eles tinham esse conhecimento, né, Sócrates e Platão, eles entendiam, né, essa frase deles, né? Então ele faz um raciocínio. A preocupação constante de um filósofo é de tomar o maior cuidado com a alma, menos porque esta vida que não é senão um instante, ela é passageira, passa rápido, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com as vistas para a eternidade. E aqui ele faz uma grande crítica das pessoas que vivem para a matéria, né? Não entendendo que a vida espiritual vai acontecer depois e que ela é eterna. E as pessoas estão mais preocupadas com a própria vida material, né? É uma grande pergunta, né? Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com a vista para a eternidade, não é mais sábio viver olhando para essa vida no futuro, né? Mas não no sentido de você deixar de viver aqui, mas de você ter o cuidado com as coisas que você faz para que você tenha uma vida na eternidade melhor, né? Muito, muito, muito legal essa pergunta do Sócrates. Então agora a gente vai entrar aqui no segundo tópico, né, dentro do resumo, que é o cristianismo e o espiritismo ensinar as mesmas coisas que Sócrates. Então a gente vai ver que muitas das coisas vão se combinarem, né, que não é divergência, né, porque Sócrates era um filósofo que os seus ensinamentos não coincidem com o espiritismo e com o cristianismo. É isso que Kardec vai nos trazer aqui nesse momento, tá? Do item 8 em diante. Se a alma é imaterial, depois dessa vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre com Deus, a ciência dos pensamentos da alma mais ou menos manchada de impurezas impurezas materiais que impede de se elevar até o divino e retém nos lugares de sua morada terrestre. Então aqui está falando, o Sócrates, Platão está fazendo um bom pensamento, né? Porque ele está ajuntando os fatos. Se a alma é imaterial, depois da morte, ela tem que ir para um lugar. E esse lugar tem que ser igual a ela, tem que ter as mesmas condições, tem que ser
imaterial e invisível para nós que estamos aqui, né? Então, olha o raciocínio interessante que ele já teve. É importante distinguir uma alma boa de uma alma que não é tão boa, né? E ele que já traz que quando uma alma é boa, quando ela teve uma boa vida, como foi um homem de bem, né? Uma mulher de bem que fez as coisas boas, ela está mais próxima de Deus. E quando ela é mais manchada de impurezas materiais, ela fica mais difícil de se chegar próximo ao divino, né? De se levar próximo ao divino. Então Kardec fala: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente que os diferentes graus de desmaterialização da alma, né, que é no mundo invisível, eles insistem sobre as diferenças da situação que resulta para ela sua pureza maior ou menor. O que eles diziam por intuição. O Espiritismo o prova por números de exemplos e coloca sobre os nossos olhos, né? Então, tá aqui concluindo, né, que eles que o Espiritismo tem a mesma visão que eles tinham, né? E que eles tinham, é isso que é interessante, porque isso é 300 anos antes de Jesus nascer, ele já tinha todo esse pensamento que o Espiritismo vem passar depois de 2000 e poucos anos, confirmar isso que Sócrates já tinha dito, né? O cristianismo também já tinha tido trazido uma igualdade desses conhecimentos também. Mas o espiritismo bate muito mais, porque ele vai um pouco mais além. No item 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, né? Então, se quando morresse acabou, seria bom para os maus. Depois da morte, estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, e de sua alma e de seus vícios. Aquele que ornou a sua alma não deu um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio. Só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então ele fala aqui: se não existe uma vida após a morte, a pessoa que foi mal, tá beleza, porque morreu, não vai pagar nada, só aproveitou a vida, fez a maldade e pronto, né? Segue. Não segue para lugar nenhum. Morreu, acabou. Né? E aí ele fala Oxe, cadê? Me perdi aqui. E aquele que ornou a sua alma não deu nenhum enfeite estranho, mas o que é próprio, só este poderá esperar tranquilidade. Então ele também afirma que para esperar uma tranquilidade no mundo espiritual, tem que ter sido uma pessoa boa, tem que ter sido uma pessoa que é, que se preparou, que deu habilidades para esse espírito, né, para essa alma, que se cuidou, né, não se deixando viver nos vícios da matéria, né. E aí ele traz aqui, então, que primeiro, ele já traz um questionamento que, se for assim, o mundo é injusto, né, porque os maus morrem e não pagam nada, e que para você ter uma boa vida, né, que quando você tem uma boa vida, que você se torna um homem de bem, um homem bom, você vai ter uma tranquilidade num outro mundo, porque você foi um espírito que evoluiu, né? Então Kardec vem trazer assim um esclarecimento. Em outros termos, é dizer que o materialismo que proclama nada depois da morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por consequência, um excitante mal, que o mal tem tudo a ganhar com nada. Só o homem que despojou dos seus vícios, se enriqueceu de virtudes, pode esperar tranquilamente e despertar numa outra vida. O Espiritismo nos mostra, por exemplos, que coloca diretamente os nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para uma outra vida futura. Então, Kardec só vem concluir, né, daquilo que a gente já que vem concordar com o que o Sócrates tinha falado, né, que após a pessoa que teve uma vida boa, né, que foi uma pessoa de bem, vai ter uma vida boa, né, e aquele que viveu no materialismo, né, e que ele se anula a sua responsabilidade moral sobre as coisas, aí você vai ter uma pena um pouquinho mais complicada, porque ele mesmo causou as coisas dele, né? Então, Kardec que só vem complementar a frase, trazer um esclarecimento
do que Sócrates tinha dito, né? Mostrando que, mais uma vez, os ensinamentos de Sócrates não estão dissoantes do que o cristianismo e o espiritismo veio trazer. No item 10, o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que lhe tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma, quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter e de suas afeições, e as marcas que cada alto da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir um para o outro, não, é de ir para um outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não sabereis provar que se deve levar uma outra vida que não será útil quando estivermos lá embaixo. Tantas opiniões diversas, e a única que permanece inabalável é a de que não vale mais receber que cometer a injustiça, e que antes de todas as coisas deve-se aplicar em parecer um homem de bem, mas o selo. Então, aqui no seu diálogo com seus discípulos, né, na sua prisão, ele fala que esse cuidado que a gente tem que ter, né? Que a alma carrega os nossos traços, as nossas afeições, e que ela vai carregar também os crimes que a gente cometeu, né? E que a gente tem que se preocupar com essa pós-vida aqui, né, da Terra, porque é, ela vai sofrer ou não, né? Dependendo do tipo de ação que teve, né? Então ele fala assim, ó, antes de todas as coisas deve se aplicar não em parecer um homem de bem, mas ser um homem de bem. Isso é muito interessante. Jesus bate muito isso e ele luta muito contra os fariseus, porque os fariseus eram hipócritas, né? Os fariseus pregavam e não seguia. Não adianta só falar da boca para fora e não ser. Então, tanto Jesus quanto o Espiritismo, né, vem aqui dizer a mesma coisa que Sócrates, né? Aí então Kardec conclui: aqui encontra-se um outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinham sobre a terra. Essa máxima vale mais receber que cometer uma injustiça. Não é toda cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por essa figura. Se alguém vos bate sobre uma face, estendei ainda a outra. Então, é para você ver como que Jesus não destoou do que Sócrates já disse há 300 anos antes dele nascer, né? E nem o Espiritismo, né? E essa frase que ele fala, é melhor sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça, né? Porque se eu causo, eu sou o devedor, né? Se eu sou a vítima, beleza, passa, né? Mas se eu sou o causador daquilo, aquele crime está na minha consciência, está gravado no meu espírito. Eu, acho que eu me perdi. Tá, no item 11, né? Isso, item 11. De duas coisas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é uma passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir. Que felicidade nele reencontrar aqueles que se conheceu. Meu maior prazer seria de examinar de perto os habitantes dessa morada e daí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que crerem sê-lo,
sê-lo e não o são. Mas é a hora de nos deixarmos eu para morrer, vós para viver, né? Então Sócrates diz essas frases para os seus juízes, né? Para quem estava julgando ele, né? Como eu disse lá no julgamento dele, que eu abreviei. Então ele vai e ele não recua, né? E ele, quando ele fala, ele traz mais ensinamento, né? Mesmo que às vezes as pessoas não estavam prontas para recebê-las. Então Kardec conclui, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra reencontrarão-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que, continuando as revelações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nem uma interrupção e nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem uma solução da continuidade. É as mesmas coisas, né? Então o Espiritismo não está seguindo o ensinamento lá de Sócrates, o cristianismo também, né? Todo mundo tem a crença de que quando morrer encontrará os seus familiares, né? Para os cristãos, né, no dia do julgamento, que forem ressuscitados, né? Ou muitos cristãos acreditam que já morre e vai cada um para o seu lugar e que lá reencontrarão os seus entes queridos, né? Então, ele já, no seu próprio julgamento, ele traz esse ensinamento para as pessoas, né? E, e ele não se recua, ele não deixa a peteca cair, né? Ele vai firme naquilo que ele acredita, né? E ele fala que a vida não é senão uma transformação de morada, né? Continuando, Kardec. Tivesse Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e que os espíritos dão atualmente, não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deva surpreender, e se considera de grandes verdades eternas, e que os espíritos avançados as devem conhecer antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua missão divina e foram escolhidos precisamente porque tinham mais que outros a compreensão de sublimes ensinamentos e que eles podiam, enfim, hoje, fazer parte da pleide de espíritos encarregados e vieram ensinar os homens as mesmas verdades. Então, o que Kardec fala que eles foram selecionados, né? Não foram espíritos qualquer, esses filósofos, né? Que eles são os espíritos que vieram ensinar à humanidade verdades, né? Tanto verdades científicas, materiais, quanto as verdades espirituais, né? Eles fazem parte dessa pleiade de espíritos que veio ajudar a humanidade a evoluir, né? São espíritos elevados. No item 12. Deixa eu ver. Tá. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão as desprezar umas às outras. Aí Kardec conclui: não está aí o princípio da caridade que não nos ensina a não retribuir o mal com o mal e perdoar os inimigos? Vamos para o item 13. E pelos frutos que se reconhece a árvore, é preciso qualificar cada ação, cada ação segundo ao que ela produz. Chamá-la de mal quando ela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Aí Kardec conclui, esta é a máxima, né? Que pelos frutos se reconhece a árvore, é que Jesus fala. Encontra-se textualmente repetida em várias vezes no Evangelho, né? Então aqui Kardec só tá, tipo, ó, só fazendo check, né? Só fazendo vistinho, ó. Isso aqui, né? Então ele tá mostrando aqui várias passagens e fala de Sócrates condiz com o que Jesus falou, né? E que o Espiritismo também. No item 14.
a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, e nem o que está em si, mas uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que aquela que está em si, né? Quando a gente está apegado à riqueza, a gente se perde na riqueza, né? Nesse ego, nesse poder que a riqueza nos traz, né? E aí ele fala que a pessoa acaba se perdendo nela, né? No item 15, as mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para se assemelhar a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas do que para com a nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam lhes tornar favoráveis. Mas não. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio, senão aqueles que por suas palavras e seus atos desempenham-se do que devem aos deuses, aos homens. Então ele diz aqui, ele vivia numa cultura que fazia sacrifícios para os Zeus, Odin, não, perdão, Zeus, Poseidon, Atenas, para Ares, né, o deus da guerra. E ele fala que a coisa mais bela não é o sacrifício que se faz para esses deuses, mas sim aqui, mas sim uma alma virtuosa que se esforça para se assemelhar a ela, a divindade, que se esforça para se assemelhar à divindade, que é aquela alma que se depura, que se expia, né? Que se limpa de todas as mazelas, se tornando uma alma mais pura. Isso que é uma alma virtuosa, né? E não as oferendas, né? Isso ele está dizendo que não é a oferenda que é mais importante para os deuses na concepção dele, né? Porque ele viveu numa cultura politeísta, que não era o mais importante, não era o sacrifício que fazer, porque senão as pessoas más, os criminosos, seriam pessoas bem vistas pelas divindades, porque elas levariam um boi lá, né, para queimar e pronto, estava limpa, estava purificada e agora os deuses estavam do lado dela. Então ele via que esse pensamento não faz sentido, né? No item 16, chamo homem vicioso a este amante vulgar, que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar a nossa inteligência, e é encontrado até nos movimentos dos astros. O amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes e que ela enfeita a fixa morada, lá onde encontra as flores e perfumes. E é ainda o amor que dá a paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Então Kardec conclui: o amor que deve unir o homem por um laço fraternal é uma consequência da teoria de Platão sobre o amor universal, que é uma lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus e nem um mortal, mas um grande demônio, né? No sentido, não no sentido que a gente tem hoje, lembra disso? Quer dizer, um grande espírito prescindindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como um crime. Então, por ele ter esse tipo de pensamento nessa lei de amor maior, ele foi culpado como um criminoso. Sócrates, né? No item 17, a virtude não se pode ensinar, e nem ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Kardec conclui: é a proximidade da doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que pode pedir.
porque ela não é concebida a todo mundo. Por outro lado, se há um dom, ela se ela sem ela sem mérito, ela sem mérito para aquele que a possui. O espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços existências sucessivas, e se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é formal, da qual Deus favorece todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e para fazer o bem. Então, o Espiritismo tem uma visão um pouco diferente dessa virtude que ela é dada, né? Que o cristianismo também acredita que ela é um dom dado, né? O Espiritismo entende que a virtude de ser uma pessoa boa, ela vem através de várias sucessivas reencarnações em que a alma vai se depurando, vai se limpando das imperfeições e acaba se tornando um espírito virtuoso, né? No item 18 é uma disposição natural a cada um de nós. Aparece-se bem menos ao dos nossos defeitos que nos de outrem. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do seu vizinho e não vedes a trave que está no vosso olho, né? Então é a mesma coisa que Kardec diz, só que em outras palavras, né? No item 19, se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que todo não estando em um bom estado, é impossível que a parte se porte bem, que a parte do corpo se porte bem. Então aqui ele leva que se os médicos não estão tratando tanto a alma, o espírito, a consciência daquela pessoa, não vai resolver os problemas, porque hoje a gente entende que aí os 80% das doenças são psicológicas, são emocionais, são mentais, né? Que acaba o corpo respondendo às coisas que está passando na mente da pessoa, né? Que a pessoa vem sofrendo. E isso leva também, que sempre a gente viu que uma das influências da doutrina de Sócrates foi a psicologia, é um ponto bem interessante aqui. O espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há relação incessante de um sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho à ciência, lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, dá-lhe meios de combatê-la. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. Então, quando as pessoas começarem a dar mais, Kardec naquela época, quando as pessoas começarem a dar mais importância também para essa parte emocional, né, é aí que as pessoas vão conseguir combater essas doenças, né? Que até então, ali no momento em que Kardec estava fazendo, ou você estava doente porque Deus está te castigando, ou porque você cometeu um pecado e também o demônio tá fazendo você ficar doente, ou, ou que a ciência não tinha resposta para te dar. Então eu vivia nessa inconclusão. E Sócrates já dizia que, né, que se não cuidar da alma, como que o corpo vai melhorar? Que é essa consciência, né, da pessoa. Então, ele fala que quando a gente começar a prestar atenção mais nisso, é que a gente vai começar a conseguir combater as doenças, né? Graças a Deus hoje, né, com o avanço científico, né, e com a psicologia, com temos médicos, psiquiatras começaram a entender, neurologistas começaram a entender muito mais isso, e hoje a gente tem essa noção de que a maior parte das doenças elas começam na mente. Isso que é interessante, né? Sócrates disse isso há 2000 e poucos anos atrás. Uns 2400 anos atrás aí. Então, no item 20, todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Então, Kardec conclui: essas palavras de Sócrates tocam uma grave questão que predomina o mal sobre a terra. Questão insolúvel,
sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida diante dos capítulos 2 e 3 que a gente vai ver aqui ainda, tá? Então, o Espiritismo traz esses conhecimentos que ajudam a humanidade a entender e avançar, né? Porque um ser humano sem esse conhecimento à parte, né? Ele é um ser humano que comete barbáries, né? É um ser humano infantil, primitivo, né? Como a gente já teve no planeta Terra, né? Ainda existe uns seres ainda primitivos aqui, né? Ao nosso meio que são totalmente agressivos e causadores de danos maiores, mas é a questão de evolução do espírito também, né? Do espírito querer evoluir. Então, no item 21, a sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabe. A sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Ó, é uma palavra que parece que está redundante, né? Mas ele fala que você dizer que você não sabe aquilo que você não sabe, isso é ser sábio, do que você fingir que sabe alguma coisa que você não sabe, né? Então Kardec conclui: isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Hoje é o que mais tem pessoas falando de assuntos e de coisas que elas não sabem o que é. Porque viu um videozinho no TikTok de 30 segundos e acha que agora ela sabe tudo sobre aquele assunto, né? E acaba cometendo algumas barbaridades. E isso Sócrates lá e o Allan Kardec já pontua pra gente, porque é um problema que não existe há muito tempo, né? Não é desde hoje, né, que a gente tem pessoa com o mesmo naipe. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos os primeiros a tornar, se é possível, mais honestas as palavras, senão não nos preocupemos com eles e não preocupemos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que deveis agir, espíritas, com respeito aos seus contraditores, de boa ou de má fé. Então ele fala aqui, né, que a gente tem que seguir isso que Platão está dizendo, né? Porque a gente está sendo instruído, então a gente não pode agir como eles. Temos que ser melhor do que eles, né? Porque a gente entende que eles são espíritos inferiores, não que a gente seja o espetáculo de sabedoria, mas em questão de evolução, às vezes você está um degrauzinho a mais, meio degrauzinho a mais que ele, e a gente, em vez de debater e brigar, fazer a pessoa entender, a gente tem mais que entender que aquela pessoa talvez não está preparada para essa conversa, não é maduro o suficiente para essa conversa. Então, Kardec fala que nós, espíritas, devemos ser assim. Então, revise Platão hoje. Revivesse Platão hoje, encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para escarnecerem da sua crença nos espíritos e tratá-lo como louco, assim como seu discípulo Platão. Então, Kardec fala aqui. Então, se ele viesse lá em 1800, quando Kardec estava codificando, se eles revivessem naquele período, eles encontrariam pessoas do mesmo jeito que mataria eles, né? Como fizeram. E hoje eu só acho que não matariam, mas colocariam eles na caixinha de louco, né? Então, concluindo, foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tudo isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e preceitos que machucavam,
e não podendo estabelecer sem luta e sem fazer os mártires. Então, Kardec conclui que hoje em dia teríamos que fazer as mesmas, que teria sido as mesmas coisas, né? Que teria que talvez beber veneno de novo, né? Porque o que ele fala mexe com as pessoas e provocaria é, as pessoas quererem se revoltar, né, contra ele. Então, este foi o, o Evangelho, né? Então, ele é, assim, foi Kardec pontuando aquilo que Sócrates falou, né? Mostrando o que o Espiritismo e o Cristianismo também diz as mesmas coisas, né? E que o pensamento de Sócrates bate muito com o que o Espiritismo vem nos esclarecer, né? Então, era essa mensagem de mostrar que Sócrates e Platão tinham suas ideias e que o cristianismo e o espiritismo aceitam essas ideias, elas se complementam, né? Mesmo estando em diferentes pontos, né? E aí, Rose, o que você acha? Tem alguma dúvida? E é engraçado que nesses mesmos períodos, Sócrates teve que ser morto, né? Foi julgado para ser morto, e Jesus também, né? Foi morto por conta disso. E Kardec quase foi, hein? Quase que a Igreja Católica consegue uma inquisição para ele. Só que não deu certo, porque naquele momento, né? Como a gente vê no estudo do Ege, a Igreja tinha perdido o poder, né? Sobre as pessoas lá na França. Mas se fosse em outro período, Kardec também tinha sido queimado também. Eu te entendo. É algo que a gente parece que a gente já vive, né? Eu já sei isso, só tô relembrando algo desse tipo. Aham, eu te entendo, porque eu também acabo passando pela mesma coisa que você tá falando. Eu entendo, interpreto, falo, cara, eu já sei disso, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, pra mim foi tipo assim, pô, eu já sei isso, né? Às vezes nunca tinha ouvido falar do assunto, mas tipo, isso pra mim faz sentido. Eu nunca pensei nisso porque isso já fazia sentido na minha vida. E eu fico pensando depois, né? Falei, mas como é que isso faz sentido na minha vida, sendo que eu nunca vi isso, né? É. Eu falei até para as pessoas, falei, gente, eu acho que eu já era espírita antes de eu ter vindo aqui. Não, a vida passada eu já fui espírita, porque as coisas para mim não são novas, não é um novo conhecimento, é uma coisa que para mim já fazia sentido. Agora vamos fazer a prece final. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho conosco. Obrigado por esses novos ensinamentos. Obrigado pela oportunidade de termos estudado um pouquinho mais. Somos sempre gratos, Mestre, pelo teu amor, pelo teu carinho conosco. Obrigado por tudo, que assim seja. Tchau.